Raiders, The Story of the Greatest Fan Film Ever Made. Durante a década de 80, 3 amigos adolescentes se juntaram para refilmar Os Caçadores da Arca Perdida. E sim, refilmar cena por cena nos mesmos planos, nos mesmos ângulos, mas com seus recursos de adolescentes ali nos Estados Unidos, né? Então você teve o Eric Zala, o Chris Strompoulos e o Jason Lamb que tocaram esse projeto com vários amigos e familiares. Os cenários eram porões de suas casas, a florestinha perto da casa deles, ou eles viajavam para algum lugar e faziam. Então todos os verões deles, né, as férias dele, eram fazendo cenas de Caçadores da Arca Perdida, o que resultou numa coisa muito interessante, que quando o filme ficou pronto, como eles eram adolescentes em desenvolvimento, as diferenças de idade dos personagens durante o filme mudava bruscamente a cada cena. Deve ter ficado ótimo. Então eles fizeram esse projeto, eles terminaram, mas ficou faltando uma cena, né, que é aquela cena do Indiana Jones lutando com um nazista quando tá vindo o avião e o nazista acaba explodindo na hélice lá do avião. E essa cena era muito complicada de fazer, eles não conseguiram pensar em como fazer isso, nunca fizeram essa cena. Então chegou esse documentário, que é o quê? É eles agora adultos se reunindo pra procurar uma grana e fazer essa cena, pra botar no filme. E eu gosto muito da maneira como esse documentário foi tocado, porque ele não fica só no making of dessa cena nova, ele também conta a história do filme que eles fizeram, né? Então você tem cenas das filmagens que eles fizeram, você tem entrevistas com eles que são legais, são divertidas, eles falam de como eles fizeram a cena, quais foram as ideias, como eles executaram algumas coisas. E nisso você vai aprendendo também sobre relacionamentos entre eles e como as coisas foram mudando ao longo dos anos, como eles perderam contato, brigas que aconteceram, como é que foi quando eles se reencontraram pra fazer esse projeto. Você tem entrevistas com as mães e elas falando, meu Deus, como é que eles não morreram, porque eles literalmente brincaram com fogo. E o jeito como tudo isso é montado, como tudo é costurado, ilustra muito bem como o processo de fazer esse filme durante a adolescência foi de vital importância no crescimento deles, no amadurecimento deles. Eles, como adultos, são formados por aquelas experiências. Elas têm um peso muito grande pra eles. E fica nítido nesses comentários todos, eles falando das cenas e como eles fizeram e do filme, como eles se inspiraram. Fica claro que eles são muito fãs, eles têm um carinho por esses filmes do Indiana Jones gigantesco. Se você é fã de algum filme, você entende os caras, saca? Então você embarca com eles, muito fácil. Você vê que fazer essa cena extra não é só uma coisa de, é legal, tem um envolvimento emocional ali que fica fácil que a gente se conecte e entenda por que eles querem fazer aquilo. Voltando nas entrevistas com as mães deles, é interessante também, não só elas contando dos desesperos que elas sentiam em vários momentos, mas contando, sem muito receio, como que alguns eventos, algumas brigas, algumas coisas fizeram cada um deles amadurecer. Então, o depoimento delas também ilustra bem esse peso que esse processo todo teve pra eles virarem os adultos que viraram. E esse documentário também vai explorar a pequena fama que eles tiveram quando o filme deles ficou pronto lá no final da década de 80, porque o pessoal, tipo, eles fizeram uma fita lá bonitinha, aí prestava pra alguém, a pessoa copiava no videocassete, passava, a coisa começou a espalhar, meio que viralizar sem internet, saca? E chegou nas mãos do Eli Roth e do Harry Knowles. O Eli Roth, diretor de cinema, e o Harry Knowles é o criador daquele site Anycool News, que tem um grande peso em Hollywood. E por que essas fitas eram tão copiadas e acabou distribuindo sem querer, né? Porque todo mundo se divertia vendo crianças tentando executar as coisas absurdas de criar cena por cena o Caçadores da Arca Perdida. Mas no que você via isso, você se divertia vendo as crianças fazendo as cenas, tipo as soluções criativas que eles arrumaram pra conseguir executar tudo. Então todo mundo se divertia com isso. Mas o que aconteceu? Chegou na mão dos dois. Legal que os dois estão aqui no documentário dando entrevista, saca? E você tem eles contando como eles levaram esse logo pro festival que um deles ia fazer e botaram lá durante o intervalo e a plateia começou a prestar muita atenção, que eles estavam não só rindo das coisas que aconteciam, mas tinha uma sensação de torcer pros meninos acertarem e ver a cena sendo executada, que funcionou. Então eles foram dar entrevistas em programas de TV e chegou ao ponto de chegou no ouvido do Spielberg. Então todo esse trecho com o Eli Roth e com o Harry Knowles contando essas histórias todas é bem ilustrado com cenas dos garotos em programas de TV e tudo assim, ilustra muito bem essa pequena fama que eles tiveram na época, mas também ilustra muito bem o poder de entretenimento que esse filme que eles fizeram tinha. E um outro elemento que engrandece bastante esse documentário aqui é que eles contrataram o John Rhys Davies, que fez o Sala no filme original, pra dar algum depoimento aqui. A presença dele aqui exalta o trabalho desse pessoal, saca? Ao mesmo tempo que ele brinca com a figura dele mesmo, de John Rhys Davies, famoso, e com a voz dele e ele de Sala, pra contar histórias de backstage do Caçadores da Arca Perdida e pra exaltar a perseverança e a dedicação dos meninos pra fazer esse filme. No fim das contas, este é um documentário que mescla muito bem as dificuldades dos homens adultos em filmar uma cena bastante perigosa, com chuva caindo toda hora e atrasando o cronograma deles. Tipo, um deles teve que sair do trabalho pra poder fazer isso e dar rolo com o chefe, o outro veio não sei da onde e tem treta anterior. É interessante. E tudo isso está sendo mesclado com os depoimentos e as cenas do filme antigo, saca? Então você vê dois tipos de making off, digamos assim, e você vê o peso das coisas de maneira muito diferente, saca? O peso das responsabilidades dos adultos ali querendo fazer a coisa acontecer, mas com um envolvimento emocional maior do que as crianças basicamente se divertindo
divertindo, mas querendo fazer a coisa acontecer também. É um contraste entre preocupações adultas e uma leveza dos jovens que não sente tanto peso das coisas ainda, que funciona. Então, no final das contas, você não só se diverte vendo a cena nova sendo feita, as cenas antigas sendo feitas, histórias sobre essas cenas e tudo que aconteceu com eles pela fama que eles criaram do filme, como você se conecta emocionalmente com cada um ali. Então, quando o documentário consegue isso, ele vai muito além de ser só um making-off sobre as dificuldades técnicas de se criar uma cena nova. Mas ele acaba sendo muito mais no seu núcleo, que é no seu cerne, sobre os relacionamentos entre eles e o impacto que esse filme e o filme que eles fizeram tiveram na vida deles. E claro, também é sobre um amor muito grande por uma obra da cultura pop. Eu acho que todo mundo consegue se relacionar a isso, né? Mesmo que você não goste de Indiana Jones, provavelmente alguma obra de cultura pop, algum filme, algum livro, alguma coisa pelo qual você tem um carinho muito grande que significou muito pra você. E esse tipo de amor é algo que quase todo mundo compartilha. Então, esse documentário tá recomendadíssimo. Ah, tá na Netflix, não falei onde você vê, né? Tá na Netflix. Pessoal, muito obrigado por assistirem a meus vídeos. Vocês gostam de Indiana Jones? Já ouviram falar dessa adaptação dos garotos? Ficaram interessados em ver esse documentário? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nerds e não deixem de se inscrever aqui.